terminar? Porra. Oi? E quando ela terminar de falar, eu faço o questionamento. Aí você volta. Se qualquer coisa, se tiver muito complicado, eu falo pra fazer isso. E Minezinha, você tá bem? Graças a Deus. Vamos lá, galera. Quem começa lá, né? Aquela trilha. Podcast Além dos Muros. O podcast Além dos Muros está de volta. E mais do que nunca, ele chega com a missão de ultrapassar as barreiras da escola e transformar a sua hora de almoço em um momento de troca, escuta e inspiração. Agora, com um formato novo, o Além dos Muros junta o melhor dos quadros CCM com Vida e João Fora da Caixa. Entrevistas com quem faz a diferença e reflexões que ampliam nossa visão de mundo. E para começar com o pé direito, no episódio de hoje, temos uma convidada que é pura inspiração. No comando da conversa, temos novidade. Nossa apresentadora é a Maria Laura, que vai conduzir esse bate-papo cheio de histórias, ideias e curiosidades. Então, prepara o fone, ajusta o volume e vem com a gente para mais um episódio do Além dos Muros. Porque aqui a educação ultrapassa qualquer limite. No Além dos Muros, toda semana trazemos um convidado especial para abrir mentes e ampliar horizontes. Hoje temos o prazer de receber ninguém menos que Isabelle Rosa Martins. Ela é comandante estudantil parlamentar juvenil da 15ª edição, está participando das etapas do Parlamento Juvenil do Mercosul e, olha, tá de malas prontas para Brasília, minha gente. Mas calma que tem mais. Isabelle está com a gente no CCMA desde o 6º ano e hoje, no 2º ano do ensino médio, ela já coleciona uma verdadeira prateleira de cursos, experiências e conquistas que fariam qualquer currículo chorar de emoção. E o mais legal, ela não é só fera nos estudos e nas ideias. Ela inspira, lidera e representa a voz da juventude como ninguém. Uma verdadeira força em forma estudantil. Então, vem com a gente nessa conversa que promete abrir mentes, ampliar horizontes e deixar você com aquele orgulho danado da nossa juventude protagonista. Além dos muros, porque a educação de verdade ultrapassa qualquer limite. Aumenta o som porque o episódio está imperdível. Podemos começar? Bom, Belle, você pode se apresentar primeiro, falar um pouquinho sobre você. Eu sou a Isabelle Martins, eu sou parlamentar juvenil da 15ª edição, que é um programa que ele é da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, junto com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu sou agora atualmente a representante da nossa cidade no Parlamento Juvenil do Mercosul e no dia 26 eu embarco para Brasília para poder fazer a apresentação do meu projeto e a gente fazer discussões lá sobre quem que vai ser o delegado que vai apresentar e representar o Rio de Janeiro em Foz do Iguaçu na etapa internacional do Parlamento do Mercosul. Uma grande responsabilidade. Com certeza, toda essa trajetória se iniciou de uma forma muito única. E o que te motivou a entrar no Parlamento Juvenil pela primeira vez? Porque foi lá que começou toda essa sua jornada. Sim, então, o Parlamento Juvenil da ALERJ apareceu para mim pelo Souza e pela Calhanda, principalmente, quando eles trouxeram essa oportunidade, né, disseram assim, você é uma opção, você é uma candidata forte e a gente acredita que pode ser um bom caminho para o início. E assim, quando começou toda essa trajetória em que eu fui realmente vivendo a experiência no Legislativo, eu fui tomando gosto pela coisa, né? A partir das comissões que a gente tinha, da apresentação dos projetos, e isso sem contar a integração que a gente tem junto com os parlamentares de outros municípios, que, sem sombra de dúvida, é uma das partes assim, mais legais do parlamento, tirando o fato de que a gente tem a oportunidade de representar um município por inteiro, né? Sim, com certeza você deve ter aprendido coisas
incríveis durante todo esse momento e com certeza isso serviu como uma grande experiência na sua vida. E você sente que você aprendeu coisas muito diferentes, com certeza. Mas qual foi o seu maior aprendizado nessa primeira experiência? O que mais te impactou? Eu acho que de tudo que eu vivi lá na Alerj, porque o nervosismo ele é muito característico nessas situações assim de destaque, de liderança, né? Então eu tive momentos de muita ansiedade durante o projeto, mas eu tive pessoas que me acolheram, que me aconselharam e eu fui superando esses desafios assim. Então uma das percepções que eu tive em relação não só ao projeto, mas também o que eu levo como aprendizado é que a gente não tem que ter medo, a gente não tem que abaixar a cabeça e não tá com coragem, dá uma respirada, bebe uma água e vai, que a coragem vem no meio do caminho. E assim que foi seguindo. Sim, realmente eu também estou com grandes expectativas. Eu também irei participar do Parlamento Juvenil esse ano, na 16ª edição. Para quem não sabe. Eu quero te pedir umas dicas. O que você aconselha, o que você acha que é mais importante nesse momento? Eu acho que com toda certeza, na verdade, que o foco principal do Parlamentar Juvenil é estudar o seu projeto, focar na defesa do seu projeto. Lógico que a comissão é muito importante para você definir também qual que vai ser o destino do projeto dos seus colegas parlamentares. Mas a impressão que você vai deixar sobre o seu projeto e sobre o seu município, com certeza são muito mais importantes para você do que tentar, digamos assim, de uma maneira um pouco mais grosseira, derrubar o projeto do seu outro colega. Sim. E o Parlamento Juvenil, ele é permitido pela Alerj aqui no estado do Rio. E agora você está indo para o Parlamento do Mercosul. Quais foram os desafios de passar de uma instância estadual para uma instância internacional de grande renome como essa? Quando a gente fez a inscrição para o Parlamento do Mercosul, ainda não tinha nem tido a vivência mesmo do Legislativo no Parlamento do Rio. Então foi um acúmulo de expectativas assim, que foi sendo gerados e que às vezes assim eu não pensava muito, eu tentava deixar isso mais em off, porque a gente prefere fazer as coisas assim na surdina e depois quando acontece a gente só assusta todo mundo, quando já está tudo feito. Mas é muito desafiador, porque eu vou saindo de lugares assim pequenos e vai só criando uma expansão, né? Eu saí de um município pequeno, com 16 mil habitantes, e aí eu fui para a Assembleia do Legislativo com outros 94 parlamentares, representantes de todos os outros municípios do Rio de Janeiro, e agora eu vou representar o Rio de Janeiro em Brasília, junto com outros representantes de todos os estados do Brasil. Então, se eu disser que em nenhum momento não tem alguma insegurança, não tem algum desafios internos, algumas coisas assim que eu tenho que me reestruturar para poder colocar a cabeça no lugar, me organizar, eu vou estar mentindo bastante, se eu disser que isso não acontece às vezes. Mas eu acho que com todo o preparo que eu venho fazendo e com todo o auxílio que eu tenho dos orientadores militares também, da gestão do Parlamento do Mercosul, que representa o Rio de Janeiro, a gente vai conseguir alcançar lugares muito legais. São jovens de 15, 16 anos, né? Sim. E você ficar uma semana no lugar, foi feita aquela participação, aquela ação presencial em 3 Rios, mais tranquila, né? Uhum. E depois fica uma semana no Rio, e o Rio já tem aquela... Obrigado, Vini, por arrumar o microfone para mim. E depois ele faz aquela uma semana no Rio, e o Rio já tem aquele negócio. Eu não gosto de não ir de ao Rio. Eu passou do pedágio de Areal, eu já não gosto. Eu começo só quando marca assim, nossa, tem que ir na Seduc, eu tenho que ir no QG. Eu já não gosto. Uma semana antes eu já não gosto.
E tem que vir um jovem de 15, 16 anos, tem que ficar uma semana no Rio. Entendeu? É muito. E cheio de atividades. Eu não sei se é o pior, são atividades só já tem que ir no Rio, né, cara? E agora, você comentou de Brasília. É Brasília, não tem pai, não tem mãe, não tem orientador, não tem nada. Avião. Avião. E tem tudo isso, sozinha. É um ato de muita coragem, com certeza. Todos nós estamos muito orgulhosos por você estar representando não apenas o nosso município, mas todo o nosso estado. Então, você carrega uma responsabilidade enorme, mas já foi comprovado diversas vezes que você tem uma capacidade incrível, velho. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre em que ponto você sentiu que queria seguir algo além da LED e engatar para algo maior. Porque, como nós dizemos antes, você começou representando o município, depois você foi para a LED, agora você está representando todo o estado do Rio. Com certeza você sentiu uma pressão, eu imagino. E como que você decidiu que queria se engatar em algo maior? Porque, como eu disse, é uma grande responsabilidade. Como que foi esse começo e quando a sua ficha caiu que você teria que sair da sua cidade para representar todo o estado nacional? Ainda não caiu a ficha. Naquele grupo que tem com os novos parlamentares, os parlamentares antigos, eu não sei se você chegou a ver, mas eu recebi uma mensagem esses dias de uma menina que fez parte, ela era suplente na 15ª edição, infelizmente ela não conseguiu fazer parte realmente da vivência no Legislativo junto com a gente, mas ela mandou lá no grupo, nossa, é Isabelle de Areal? Eu falei, Ela, eu adoro você, você é uma inspiração. E pra mim, saber que eu sou uma inspiração, que eu sou motivo de talvez outros jovens quererem ingressar assim, nessa jornada política, de querer ter essa sede de fazer a diferença, porque como a gente já tinha conversado antes um pouco sobre quais são as expectativas para o futuro em relação a isso, né? Que eu acredito muito que a juventude tem o papel de fazer a diferença, que se a gente pensa em outros tipos de alternativa, que se a gente pensa fora dessa caixa que é construída principalmente aqui, numa cidade de interior que tem, que já é uma política muito antiga que vem seguindo a mesma tradição, para a juventude, eu sinto que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa diferente, porque é nosso, é característico dos jovens fazerem a revolução, fazerem a diferença. Então, sentir que a minha participação nesses projetos pode ser um incentivo para outros jovens de querer mudar as suas expectativas, ver o seu município, a sua cidade, até o seu estado com outros olhos, até às vezes de mais carinho por ele, de querer fazer uma diferença, para mim é muito importante e com certeza é a parte mais gratificante, ver que tem gente que se inspira e quer fazer alguma coisa parecida. Sim, você é uma grande inspiração para muitos jovens. Eu gostaria de saber, não só por mim, mas por muitas pessoas que se espelham em você, que conselho você daria para esses jovens que também querem entrar na política, representar a sua geração? Que, principalmente, acima de tudo, para terem coragem, porque sempre vai vir alguém para desmotivar, para dizer, nossa, mais uma semana sozinho, você realmente quer isso? Você vai aguentar? Tentando desmotivar. E quando a gente se mantém firme no nosso propósito, que é fazer a diferença, que é mudar o que está incomodando, que é o que desagrada a gente, se a gente tem a oportunidade, por que não? Sim. Então, eu acho que é basicamente isso. Se você tem a oportunidade, que nem você está tendo agora, que como eu falei também numa das entrevistas que eu dei para a Seduc, quando a gente recebe essa oportunidade, que é colocada na nossa mesa, que você tem que fazer um projeto de lei, porque você está tendo a oportunidade de ser o porta-voz do seu município, de um público que realmente vive o que os políticos da sua cidade pregam e decidem para a sua cidade, que você pode fazer algo diferente e ser uma voz imponente ali dentro de um lugar de tanto respeito, de tanta admiração.
porque a gente vê que a juventude ela é muito admirada pela sua coragem. Então, é isso. Seja persistente, tenha coragem, fé no propósito, porque no final das contas é só você por você. Sim, é uma grande oportunidade ter esse privilégio, né, de representar o nosso município. Confesso que eu também sinto um pouco de receio, um pouco de medo, mas eu sei que essa oportunidade é uma oportunidade que pode me levar a lugares incríveis. E eu não quero desperdiçar uma oportunidade como essa. Mesmo com medo, eu terei que encará-lo e ter coragem. Eu tenho certeza que essa história não acabará comigo, nem com você. Que nos próximos anos, quem sabe a nossa escola não esteja no Parlamento Juvenil no ano que vem de novo. E no próximo, e no próximo. Eu acho que eles já pensam isso, né? Tem muita resistência, por isso que eles já pensam em sempre já eleger o suplente. Porque alguns desistem, pais não deixam ir. Quando a gente colocou, quando a Isabelle quis se candidatar, uma das coisas foi essa que ela pensou. E se meus pais não deixarem? Vamos se inscrever? Um passo de cada vez. Eu vou primeiro se eleger, depois vai com seus pais. Entendeu? Mercosul, vai para Brasília, vai lá para Foz do Iguaçu. Vamos primeiro, depois vai com seus pais. Mas os pais Isabelle sempre tiveram muito com a escola. Então primeiro vou reservar uma coisa, aí depois a gente vê outra. Mas o caso dos suplentes, foi até o caso agora, dessa eleição agora. Vamos pensar, vamos arrumar um suplente, caso tenha desistência do primeiro, porque eles já pensam nisso. O primeiro pode desistir, os pais podem não querer. Então, isso realmente acontece. Eu lembro quando que a Isabelle estava... A gente estava fazendo a inscrição na fase do Mercosul, que a gente estava comentando, a gente só tem 3 vagas. E agora, a resposta da Isabelle foi aquela assim, para jogar um balde de água em qualquer pessoa. Eu só preciso de uma. E acabou. E eu conquistei uma. Está onde você deveria estar. E agora, o nosso Além dos Muros está além das nuvens, né? Porque ela está com essa cara tranquila, mas o avião está sendo uma preocupação absurda. Mas, aproveitando o gancho sobre essas oportunidades sobre o CCM, a gente recebeu uma pergunta na nossa live. A gente recebeu uma pergunta da Juliana Viana, perguntando sobre vagas do 6º ano. Geralmente tem um prazo para se matricular no 6º ano lá. Eu pedi para fazer contato com a escola, porque eu não sei se esse prazo já expirou. Geralmente expira no final de abril. Mas como não terminou o mês ainda, pode ser que ainda tenha vaga. Então pede para dar uma ligadinha para a escola 2257-3498. 2257-3498. Para ver se ainda tem vaga. Geralmente termina no final de abril. Então, se tiver vaga ainda, a Carla está agora, já esclarece isso agora. E a gente deu uma mudadinha no layout, na dinâmica da mesa para ficar mais interessante, para as pessoas tirarem dúvidas. Então, a gente tem equipe de comunicação atrás das câmeras ali o tempo todo. Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ideia, algum elogio, porque a gente gosta também, pode mandar e fiquem à vontade. Crítico se mandar, não. Pode guardar você. Mas voltando ao assunto que nós estávamos antes, nós estávamos conversando muito sobre as próximas gerações e sobre o futuro. Eu gostaria de saber como que todas essas experiências que você adquiriu durante essa trajetória impactaram sua visão de mundo e seus planos para o futuro. Você sente que a Isabelle de antes do parlamento, antes de toda essa visibilidade e reconhecimento, tinham planos diferentes dessa Isabelle de agora? Ou você sente que você ainda quer seguir novos caminhos, ou você quer continuar com os mesmos planos de antes? Como que está sendo isso? Laura, eu me sinto obrigada a te dizer que eu fui para o parlamento muito receosa sobre o que iria acontecer, como que seria a minha experiência, se eu realmente iria conseguir alcançar o lugar que estavam esperando que eu alcançasse. Quando
eu percebi que só de estar ali, eu já estava no lugar onde queriam que eu estivesse, em que eu deveria estar. Então, esse sentimento de pertencimento, de que às vezes a gente se esforça muito para agradar, para orgulhar alguém, que já está orgulhoso da gente, só de a gente estar tentando, só de ter dado o primeiro passo. E quando eu tive essa percepção de que o Souza, a Caliandra, os meus pais, só de eu estar lá, independente de qual fosse o resultado que eu fosse obter durante a minha jornada no Legislativo, que eles já estavam muito felizes por mim. E eu só fico muito triste de só ter percebido isso no final, porque eu acho que eu teria aproveitado muito mais a viagem, a experiência, se eu não tivesse me preocupado tanto em querer ser o grande destaque. Lógico que se a gente se a gente é o grande destaque, é muito, muito legal, é de muita honra, né? Mas a gente estar ali ocupando um espaço, podendo levar o que a escola prega, o que a gente mesmo prega lá dentro, já é uma oportunidade muito grande de a gente estar sendo ouvido. Às vezes, quando vai falar de Areal, a gente fala, né? Mas onde que é? Perto de Petrópolis. Ninguém sabe onde que fica Areal, quem que representa Areal. E poder levar tanto o nome da escola quanto o nome da cidade para esses lugares assim de destaque, para mim é muito, muito importante e valeu toda a jornada. Sim. Toda essa sua jornada foi criada por momentos muito marcantes, eu nunca inesquecíveis para você. E qual desses momentos você sente que foi o que mais te impactou? Ou talvez quais desses momentos? Porque talvez não seja só um, mas diversos momentos onde você sentiu que você tinha conquistado o que você queria, que você tinha, de fato, orgulhado as pessoas que você queria deixar orgulhosas. Qual é esse momento mais te marcou, que foi algo inesquecível para você? Eu não posso nem dizer que foi uma experiência dentro da Alerj, porque foi dentro da minha casa, 00:40, na frente da tela de um notebook. Quando um dia antes de sair o resultado do parlamento do Mercosul, em que eu não estava conseguindo dormir, eu estava perturbada, eu rolava de um lado para o outro, falando, não consigo dormir, eu não vou sobreviver até o dia de amanhã chegar. Aí eu levantei, olhei assim para o lado, bebi uma água, fui no banheiro, fui olhar o site, falei, esses sites do governo, assim, né, de vez em quando eles soltam alguma coisa assim, né, dá uma falhinha quando não tem ninguém mexendo, vai que tem lá alguma coisa. Aí eu abri e apareceu lá resultado das eleições, que eu vi lá assim, Isabelle Rosa Martins em primeiro lugar, com 241 votos, se eu não me engano. E eu olhei assim, mais votada do Rio de Janeiro. Eu 00:40 lá chorando sozinha, porque minha irmã já estava dormindo, minha mãe e meu pai já estavam dormindo, Souza e Caliandra não preciso nem falar, não, porque com certeza também já estavam dormindo. E eu lá desesperada, só tirei um print da tela e falei, a gente conseguiu! E aí depois, no outro dia, um monte de mensagem, Souza me ligando, 8h. Foi 7. Foi 7. 7h. Porque ele me ligou. Desesperada. Eu tava descansando, né? Depois de um... Todo mundo desesperado, mas deu certo. Mas esse momento de resultado realmente é muito gratificante. Eu também, quando abri o resultado da plataforma do Parlamento Juvenil, eu fiquei muito emocionada. Inclusive, foi na escola, eu estava do lado das minhas amigas. E assim, de uma certa forma, eu já sabia do resultado, porque no município de Areal só tinha eu como inscrita. Mas é muito gratificante você ir lá e saber que só de você estar indo já é uma grande conquista. Sim. Mas é tudo estratégia também. Estratégia, é tudo estratégia que a gente faz. Estratégia da escola também, a gente. Tudo tem um porquê. E quais são as suas expectativas agora para o Parlamento do Mercosul? O que você espera encontrar lá e o que você quer contribuir? A
aproveita agora, né? Porque ela acabou de falar ali que na Alerj não aproveitou tanto. Tentou, né? Agora, o Parlamento Juvenil você não tem a possibilidade de se reeleger. Agora tem a possibilidade de aproveitar agora. Agora aproveita. Pois é, eu fui bem privilegiada nessa questão de poder viver isso, digamos que 2 vezes, né? Lógico que nunca vai repetir a mesma experiência, as mesmas dinâmicas, nada nunca vai ser igual foi a primeira vez. Mas eu tô indo com muita expectativa para lá, de poder fazer uma boa representação do município, da escola, de poder alcançar lugares que talvez outras pessoas não conseguiriam, que como eu já falei, assim, eu já estou muito grata de poder ter chegado no lugar que eu estou, né? Porque se tem uma coisa que eu realmente levei como aprendizado foi essa questão de não é porque você não está lá no topo que você não é motivo de orgulho. Tipo assim, eu tô indo pra Brasília, quando que alguém na minha família, na escola, em Areal, já teve essa oportunidade antes? E se já teve, quantos anos que isso não faz? Porque, infelizmente, esses projetos, eles não são muito divulgados, são pouquíssimas as pessoas que realmente conhecem os projetos e a importância que eles têm dentro da nossa sociedade. Mas eu tô indo cheia de expectativa, não só para poder fazer a parte legislativa lá, política, né? Mas também para conhecer outras pessoas, porque é uma oportunidade de integração regional gigantesca, que eu vou poder estar em contato com outras pessoas de todos os outros estados do Brasil. Então, conhecer um pouquinho de cada um pouquinho da cultura de cada um e, querendo ou não, levar um pouco da minha cultura, da minha história, de o que eu sou e o que eu estou carregando também, vai ser uma oportunidade assim, que eu realmente acho que eu não vou ter de novo e eu não quero deixar passar. Vamos providenciar uma mala maior. Sim. E o Isabela falou, é correto, os projetos são muito pouco divulgados. Hoje nós temos o Sebrae na escola meio sem querer, porque a gente estava nas férias, aí teve um projeto, um programa de professor empreendedor, educador empreendedor, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eu cadastrei nas férias. Aí eu comecei a fazer o cadastro lá e retornar às aulas, estou vendo o telefone me ligado, não atendo quem eu não conheço. Eu já não atendo quem eu conheço, imagine quem eu não conheço. Aí não atendi. Aí manda mensagem, pô, aqui é o Edmilson, do Sebrae, você começou a fazer um cadastro numa escola de Areal, quer terminar? Aí eu falei para o pessoal da escola lá, vamos terminar esse troço aqui. Terminei, 15 dias depois, o Edmilson foi na escola, aí a gente reuniu todo com ele lá na sala Maker. Hoje nós temos o programa Jovens Empreendedores dentro da escola, tem um treinamento com a gestão do Sebrae na escola, e a Isabelle, o ano passado, teve essa oportunidade, também, né, Isabelle? Que palestrou para os professores e diretores de toda a rede da região aqui, na rural. E como é que foi? Que lá foi nossa escola e foi uma escola de Sapucaia, né? Sim. Não foi muito uma escola, né? Foi um projeto. E um projeto e a nossa escola. E como é que foi lá? Porque lá era... Cara, foi muito doido, porque imagina você, um professor, um diretor já com anos de formação, de experiência, você vai para um seminário de educação e aí do nada aparece lá uma menina de 16 anos falando para você qual que é o efeito de uma educação empreendedora. E, tipo assim, pra mim foi muito doido também, porque eu não imaginava nunca que um dia eu ia estar falando assim abertamente para as pessoas sobre as minhas experiências, principalmente na escola, porque eu sempre fui uma pessoa muito discreta, muito tímida.
eu não imaginava nunca que eu estaria, por exemplo, aqui, falando numa rádio, para um monte de gente escutar. E eu lembro exatamente a sensação que foi subir em cima daquele palco do auditório da Rural, que a minha garganta secou. Eu saí de lá mais branca do que eu já sou, de tão nervoso que eu passei, assim. E foi mais uma coisa, que na hora lá eu nem percebi o que eu tinha falado. E aí que quando eu desci, que eu fui aplaudida assim, que todo mundo falou, nossa, você falou muito bem. E aí depois quando eu olho no celular da minha mãe, um monte de amigas que são professoras, diretoras, ou até de professoras minhas que estavam lá na hora dando parabéns, elogiando, né, falando com muito orgulho. Para mim é muito gratificante poder ver que eu sou uma representação que às vezes pode não ser da maioria, mas que mostrar que a juventude não é só essa visão deturpada que a sociedade está tendo da gente que é jovem, né? Sim, eu imagino que você tenha se sentido um tanto insegura e muito tímida. E já que a gente está falando um pouco disso sobre timidez e insegurança, uma coisa muito legal de se pontuar também é que a gente se conhece há bastante tempo, desde o 6º ano. Mas a gente só foi ficar próxima nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos. Uhum. E antes eu lembro você de uma figura muito tímida, muito quieta. E hoje em dia, tanto você quanto eu aqui na rádio, Achei que ela vai escutar. você indo para o Parlamento Juvenil e agora indo para o Parlamento do Mercosul, você amadureceu muito. Acredito que, de certa forma, isso também esteja relacionado com a idade. Nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, amadurecendo também. Mas você tem esse seu jeitinho mais tímido, eu também tenho. E como você faz para lidar com isso, com toda essa pressão? Porque eu imagino que você deve se sentir um pouco insegura. Qual dica você dá, até para mim, que também tenho esse problema, para se posicionar e poder falar abertamente, se impor nesses momentos? Às vezes eu só dobro e guardo no bolso, porque não tem muito jeito, não. A gente vai ter que fazer alguma coisa com essa timidez depois. Não dá pra eu fugir. E mesmo que eu fuja, uma hora eu vou ter que falar. Se eu não viesse aqui na rádio hoje, por exemplo, algum dia eu ia ter que vir aqui contar essa experiência. Então, quando a gente se torna posição de liderança, de foco, a gente não tem o que fazer, né? A gente tem realmente que deixar a timidez de lado. Mas é uma coisa que a gente vai se soltando com o passar do tempo. Os cursos de oratória que teve lá na escola foram muito importantes para isso. Mesmo que com toda essa timidez, a gente fala muito bem. Eu tenho essa visão, assim, tanto sobre você quanto sobre mim, que a gente fala muito bem, que a gente se posiciona muito bem. Então, mesmo com toda essa timidez, a gente consegue se posicionar de uma maneira interessante. Sim, com certeza. Bom, foi muito bom esse momento que tivemos juntos, mas assim se encerra esse bate-papo incrível com a nossa convidada de hoje. Muito obrigada por compartilhar sua trajetória, suas ideias e essa energia que inspira tanta gente aqui no CCM e fora dele também. Você mostra com atitude e coragem que o protagonismo juvenil não é só possível, é necessário. Parabéns, Maria Araújo, bem-vinda. Cortei a Caliandra, Cortou né? muito, porque ele vai além do script que a gente escreve. Tem esse final? Tinha escrito aqui? Tem. Cadê? Tá aqui embaixo. Foi mal. Mas vai. Não quero falar mais não. Parabéns, Maria Laura, bem-vinda ao nosso podcast. Belinha, bem-vinda. Fala, Caliandra, seu script, desculpa, meu amor. Eu só ia encerrar isso aqui. Tá bom. Bom, eu sou a Caliandra, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, Rádio 87,7, muito obrigada. Nós agradecemos, obrigado. Nos A encontramos. nova rádio! Muito bom! Rádio da Lida! Nos encontramos no próximo programa com mais informações, atualizações e, claro, conteúdo de qualidade. Não se esqueça de continuar conectado na rádio, porque juntos vamos sempre além. Desejamos a você um dia incrível, cheio de boas energias. Até a próxima e lembre-se, cada dia é uma nova chance de aprender, crescer e fazer a diferença. Bom, Joana. Bom.